Você gravou um vídeo apoiando a candidatura do Bolsonaro. 90% dos empresários do Brasil, ou das pessoas de bom senso, cansaram. Chegou a pensar nisso? Em mudar do Brasil e ir embora? O Brasil é rico demais e nós não conseguimos destruir ele ainda totalmente. Quando eu comecei a perceber quem realmente o Bolsonaro é, o boa gente que ele é, as boas intenções que ele tem. Gostou do nome do Sérgio Moro? Trazendo todos esses delegados, esses caras com a faca na boca. Eu gostei de uma coisa que o presidente falou: você não quer estar nessas condições desse presidente, não faz nada errado, você não vai preso. Você perdeu fãs, seguidores. Você nunca vai entrar na vida pública? O que você achou do movimento Ele Não? É difícil ser honesto no Brasil? Justus, você gravou um vídeo apoiando a candidatura do Bolsonaro. Por que você resolveu fazer isso? Olha, acho que eu não gosto de generalizar, mas 90% dos empresários do Brasil, ou das pessoas de bom senso, cansaram, né, do que estava acontecendo com o país. Dos desmandos, da corrupção, da roubalheira, da falta de caráter, de uma série de coisas que nós vínhamos assistindo nos últimos 16 anos, vamos falar assim, de PT no Brasil, né? Desde o Lula, do início, que acabou navegando, surfando um pouco em ondas favoráveis do mundo, então a economia deu uma respirada boa no início, mas depois esse aparelhamento do Estado e tudo que eles fizeram e a forma como eles, dos mensalões aos petrolões, a tudo que a gente assistiu, não dava mais. Era vontade de sumir desse país ou de mudar desse país. Você chegou a pensar nisso? Em mudar do Brasil e ir embora? Eu cheguei a pensar que eu te falar sinceramente, se o PT voltasse agora de novo, o Brasil não resistiria mais 4 ou 8 anos. Ia para os Estados Unidos. Miami? Tenho casa lá, ia morar nos Estados Unidos, ia ficar lá, que é um país... Ia desmontar os teus negócios aqui, eu ia vender tudo. E não é só eu não, veio muita gente. Entendeu? O Brasil não dava mais para assistir. Se entrasse o Haddad e voltasse, soltarem o Lula e começasse tudo de novo, não dá mais. Já chegamos no limite do limite, já longe demais até. É que o Brasil é rico demais e nós não conseguimos destruir ele ainda totalmente, mas está à beira da catástrofe, né? Então, sem nenhum exagero, né? E eu acho que os empresários, eles pouco se mobilizaram durante todos esses anos. E muitos deles se aliaram, né, a essa história. Se tem governo, eles estavam juntos, né, lambendo as tetas do governo e tentando se beneficiar de algum jeito. Chegou um momento que eu fui até convidado, por ser um empresário muito conhecido, articulado, muito tal, com um bom respeito do público e dos jovens, principalmente, até por causa do aprendiz, etc., para eu me candidatar à presidência. Tal. Fui convidado por partido grande para isso, muito antes do Bolsonaro. Que partido? Não vou ser agora antiético para dizer, mas na época, até para Brasília, eu fui, o marqueteiro do presidente, o Alcinho Moco, me convidou para uma conversa lá, foi até com o presidente, eu fui falar. Não, foi com o MDB. Essa era uma das opções, essa seria uma das opções, não chegou nem a avançar. Mas foi uma das conversas que eu tive, entre outras que eu tive. Partido Novo? E não importa agora quais partidos, vamos deixar de partido de lado. Mas o que importa é que eu sentia que eu não tinha o perfil. E cá entre nós, nem eu nem Luciano Huck teríamos o perfil de tomar facada do jeito que eu... Não por causa da facada, eu quero dizer isso só para como ilustração, né, metáfora, para uma analogia, para mostrar o que esse cara está capaz de fazer, a coragem que ele tem, entendeu? E talvez a gente não fosse tão a fundo. O Brasil precisava, e ainda precisa, porque ainda não aconteceu, de uma chacoalhada fortíssima, né? De uma coisa assim, de um choque assim, que fizesse a diferença. E o que ele está fazendo é isso. Não a extrema-direita, ninguém está falando disso, nem o fascismo, nada, porque ele não é nada disso. Né? Quando eu comecei a perceber quem realmente o Bolsonaro é, o boa gente que ele é, as boas intenções que ele tem, pesquisando a fundo ele, tira as frases polêmicas, as bobagens ditas no passado, às vezes num estresse que talvez qualquer um de nós na situação faria parecido, né? Como foi no caso com a deputada, chamando ele de estuprador, defendendo o champinha, assassino, tal. O cara falou: olha, a senhora nem merece ser estuprada. É terrível, é uma fase muito infeliz. Tenho certeza que ele pode ter se arrependido, porque um erro nunca justifica o outro. Mas ele é uma pessoa que, só de olhar a equipe econômica, o Paulo Guedes, com quem eu tive pessoalmente, tudo que ele está fazendo, é de uma alegria, de um alívio para todos nós do que vai acontecer com esse país. Você vê os investimentos voltando, a confiança voltando, o Brasil começa a respirar ares totalmente diferentes, né? A diminuição do Estado que eles querem proporcionar, as privatizações, né? As reformas da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, enfim, toda a forma diferente, a força que eles querem com tolerância zero com a criminalidade, a redução da maioridade penal. Você gostou do nome do Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Eu gostei, eu amei. Não tem como, né? O cara
tem tudo a ver. E foi um golaço. Eu faria a mesma coisa se eu fosse nesse cargo. O Sérgio seria... eu já falo isso faz tempo, né? Pô, o Sérgio podia ser ministro da Justiça. E não é só ministro da Justiça, ele ganhou, encorpar o Ministério da Justiça com segurança pública. Então, agora o cara está trazendo todos esses delegados, esses caras com a faca na boca. Coitados, né? Porque os coitados éramos nós, agora coitados dos bandidos que estão aí fora. Porque vai mudar com esses generais todos, com esse presidente, com esse estilo que ele tem, e com esse ministro da Justiça, com a tolerância zero, com corrupção, com bandidagem. Eu gostei de uma coisa que o presidente falou, apesar de eu achar que os presídios tinham que ser melhorados e não pode ser tão terríveis quanto são no Brasil, porque no mundo inteiro os presídios são mais decentes, eu acho que o ser humano merece. Ele tem que estar encarcerado, você tem que tirar dele a liberdade, porque ele merece, mas não tem que ser tratado como animais e nem com essa superlotação que tem lá. Mas o presidente falou, você não quer estar nessas condições desse presídio? Não faz nada errado, você não vai preso, fica na rua, fica com a sua família. Você quer fazer errado, você quer matar, estuprar, assassinar, roubar, e você não quer ir preso? Então, você não quer ir para lá, fica quieto. Agora, é ruim, porque ir para lá já é ruim o suficiente. No Brasil é um pouco pior, né? Enfim, o resumo da ópera foi esse. E eu vi que você vai me perguntar se eu sempre fui Bolsonaro. Está olhando minhas perguntas. Na sua pergunta. Eu já vou responder. Eu não era Bolsonaro. Eu pensei em votar no Geraldo Alckmin. Eu pensei em votar no Geraldo Alckmin, porque o Geraldo me parecia, nessa transição, alguém mais equilibrado, entendeu? Mas, pô, não é porque o Geraldo caiu nas pesquisas, não, porque eu comecei a acompanhar o que o Bolsonaro estava fazendo. E as promessas dele, o jeito dele falar, eu comecei a ficar, e os outros empresários conversando comigo, alguns enfáticos, como o Luciano Hang, por exemplo, Ju, você tem que... Quando eu fui falar com o Luciano, eu fui tentar convencê-lo de que o Bolsonaro era um risco para nós, e ele me convenceu ao contrário, entendeu? Aí eu comecei a ficar fã do cara, entendeu? Aí eu falei, quer saber, agora está na hora de eu me posicionar. No segundo turno, eu fui lá e me posicionei, estou dizendo, por que eu vou votar? Gravei um vídeo, viralizou para caramba, o próprio presidente, futuro presidente agradeceu. Eu não acho que colocar a sua visão, por que eu tenho medo dos esquerdistas malucos? O que eles vão falar? Pode criticar à vontade, eu tenho que ser honesto, né? O que os haters falaram nos comentários? Falam sempre que burguesinho, porque milionário, para vocês empresários vai ficar bom. É isso que eles falam. É uma conversa fiada, né, de partidos e grupelhos que apoiam a ditadura da Venezuela. Vão falar da ditadura do Bolsonaro, da ditadura militar no Brasil, que nem se compara. A ditadura militar no Brasil, a qual eu não defendo, apesar de acho que ela entrou num bom momento, mas demorou para sair, devia ter durado talvez 2 anos, e acabou, já teria que ter uma eleição. Os militares podiam ter realmente tomado o poder, porque o comunismo estava se instalando no Brasil, e aí botar ordem na casa e aí sair fora, o que não podia ter durado até 1900 e não sei quanto, de 64 a 80, não tem cabimento. Então, isso é uma coisa exagerada, não tinha nada a ver. Mas comparar com o que acontece nos países, né, comunistas, e que ainda existem poucos, né, quase nenhum é mais, e os caras querem esses pseudo-intelectuais, artistas, que ainda defendem essa coisa do Estado, né, que nós abominamos, né? Então, agora eles vão ver como funciona um Estado democrático realmente, uma economia liberal, onde a livre iniciativa vai reinar. O Brasil vai abrir até para o comércio mundial, vai parar de ficar protegendo a incompetência das indústrias que não conseguiram competir com as empresas lá fora e ficavam se escondendo atrás, né, das benesses do Estado. Isso tudo vai acabar. O Guedes disse que vai fazer isso devagar, porque não vai quebrar a indústria brasileira, mas vai melhorar muito a nossa competência a hora que começar a entrar aqui livremente as empresas de fora, entendeu? Justus, depois que você se posicionou publicamente apoiando o Bolsonaro, você perdeu fãs, seguidores? Não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu estou muito mais preocupado em ter sido decente, honesto com meus princípios e com o meu país, dizendo o que eu sinto, o que eu penso, do que se eu vou ter mais ou menos seguidores. Isso não muda nada a minha vida. Você nunca vai entrar na vida pública? Eu nunca falo que dessa água eu não beberei, mas que eu não combino muito. Eu acho que eu posso ajudar muito mais fora, como eu fiz com esse vídeo, como faço hoje, conversando com pessoas e tentando ajudar. Eu acho que a gente pode... Eu fiz parte do conselho, né, do presidente Temer, lá do Conselhão. Eu estive em Brasília em algumas das reuniões do Conselhão, demos sugestões. Eu acho que esse tipo de apoio pode ser muito mais interessante. Eu não estou dizendo que se um dia eu tiver algum convite recusável, tiver uma idade diferente, com vontade de fazer mais alguma coisa, que eu não possa fazer. Não falei isso, mas nesse momento não. O que você achou do movimento Ele Não, feito por diversos artistas, cantores e apresentadores? Ridículo. Achei simplesmente ridículo. Eu primeiro respeito a opinião de todo mundo. Acho que tem direito, mas as pessoas estavam mal informadas, as pessoas estavam contaminadas. Não é possível que esses artistas, esses Chico Buarques da vida, não perceberam o que aconteceu com o Brasil, que não tenham visto tudo
o que o PT e o que esses partidos de esquerda fizeram por esse país, as invasões de terra, as invasões, sabe, isso é tão antidemocrático, é tão absurdo, né? Os direitos, falam em homofobia, falam uma série de coisas. É tão absurdo o que estava acontecendo no Brasil, principalmente do lado da economia e da ética e dos costumes, né? Que não tem sentido. O Brasil descambou para vale tudo, nada pode mais falar, tudo agora é o politicamente correto. Tal. Você pensa da Gleisi Hoffmann? Eu falei isso outro dia no programa da Jovem Pan, eu estava lá. Eu tenho, assim, uma irritação fora do comum com a Gleisi Hoffmann, porque a voz dela já irrita e o que sai daquela boca é tão anormal, é tão fora de propósito que não dá nem para levar a sério. Presidente de um partido do tamanho do PT tem este nível, né, intelectual limitado, na minha opinião. Ela não é burra, ela é uma mulher inteligente, mas tem um pensamento tão enviesado, tão fora da realidade, que não dá para levar a sério. Então ela irrita a mim e a grande maioria dos brasileiros. Ela não pode andar num voo comercial, entrar num restaurante para jantar. Isso é vida que ela buscou para ela mesma? Quem sabe ela podia repensar um pouco os seus valores e as coisas com que ela defende e os princípios definidos por ela, para ver se ela, de repente, um dia possa voltar a ir jantar num restaurante. Ela e o marido dela, que, aliás, são também réus em várias ações de corrupção. É difícil ser honesto no Brasil? Eu sempre digo que não é difícil ser honesto no Brasil porque a concorrência é pequena, né? Então é uma pena. Eu faço uma palestra que chama 7 Forças que Levam ao Sucesso. E uma das forças que eu ponho lá é a força do caráter. Eu acho terrível que se eu morasse na Suíça, eu sei as 6 forças que levam ao sucesso. Porque essa força ela é intrinsecamente natural e é uma coisa que não é nenhuma vantagem você. Ser bom caráter, ser correto e agir direito é uma obrigação. Eu acho que o brasileiro, nós temos que pensar assim, a gente xinga os políticos, né? Eu faço um exercício com o meu público, onde eu mostro que a nossa corrupção ela é meio endêmica, ela é meio sistêmica, podia dizer. As pequenas corrupções que o brasileiro pratica, eu, você e todos nós, por vivermos nesse ambiente tão devasso, nos permitiram achar que isso não é nada demais. Então eu faço um exercício, falo, levanta todo mundo a mão aí. Então agora eu pergunto, quem aqui não pediu nota mais baixa para pagar menos imposto de algum serviço? Quem não foi no médico e pagou sem nota também para custar menos? Quem não para em fila dupla? Quem não usa o celular ao dirigir? Quem não fez um gato para puxar a luz elétrica, que muitos fazem? Quem não comprou um CD pirata? Quem não tenta burlar a TV a cabo, que tem até anúncio da TV a cabo dizendo isso você não pode fazer, etc. Então, vai uma lista de irregularidades. Quem não anda na fila do ônibus quando está atrasado, quem não passa um farol vermelho, quem não tentou subornar um guarda rodoviário já na sua vida, enfim, ninguém sobra, porque uma dessas perguntas todo mundo já fez alguma vez. Então o brasileiro em geral tem esse desvio de caráter já endêmico, já dentro. Então, para mudar isso leva décadas de educação. O cara joga lixo na rua, os caras não respeitam o direito do outro, para em fila dupla, entra no estacionamento na frente do outro, para na vaga de idoso, fazem tudo errado. Mas está na hora de mudar. Mas acho que estamos já conscientizando o nosso povo para isso, né? Minha conversa com o Justo está bacana, né? Não perca as outras partes do nosso bate-papo.